Hoje é dia de Vascão em campo, dia de Red Bull Bragantino contra o Vasco, jogo que acontece às 6h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo vocês vão ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, com algumas mudanças. O Vasco vai ter o retorno do volante Hugo Moura, que estava suspenso no último jogo contra o Fluminense, e vai ter o desfalque do cria da base Ryan. Com isso, Pablo Verratti assume a titularidade e o árbitro da partida também já está definido. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 22.560 inscritos. Falta menos de 10 pessoas, então dá aquela moral, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando do árbitro que já está definido para a partida de hoje de Red Bull Bragantino contra o Vasco da Gama. E a gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro, todas as rodadas tem polêmica. Vamos lá, segundo o Atenção Vascaínos, escolhido. Sávio Pereira Sampaio será o árbitro de domingo de hoje em Bragança Paulista para o jogo entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Sávio é de Distrito Federal, apitou 5 jogos no Campeonato Brasileiro e nenhuma dessas partidas foi do Vasco da Gama. Ele estava à frente de uma partida do Vasco que foi contra o Operário pela Copa do Brasil em São Januário. Então é importante que ele já apitou pelo menos uma partida do Vasco nessa temporada. O que eu fico ali de cara é que ele apitou somente 5 jogos no Campeonato Brasileiro. É muito pouco, né? Enfim, tomara que ele faça uma excelente partida que não prejudique nem o Red Bull Bragantino e nem o Vasco da Gama. Vamos lá. Outra informação é sobre a lista de relacionados do Vasco da Gama para a partida de hoje contra o Bragantino. O Vasco, quando joga fora de casa, ele sempre solta a lista de relacionados um dia antes. Então vamos lá. Relacionados para a viagem rumo ao estado de São Paulo. O Ryan, o atleta, tem um edema na coxa direita, faz tratamento integral com o DESP do Vasco da Gama e já realiza atividades parciais com o grupo. Então, aquelas atividades mais calma, mais tranquila. Vamos lá, a lista de relacionados do Vasco da Gama. Andrés Gomes, Cauã Barros, Felipe Coutinho, Cuesta, Daniel Fusato, David, GB, Hugo Moura voltando, né, de suspensão, ele que tomou cartão vermelho contra o Fortaleza, não jogou o clássico contra o Fluminense. Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Pumita Rodrigues, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verratti e Vitor Luiz. Então é importante essa lista de relacionados e uma pena, né, o nosso atacante Ryan não jogar na partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. Mas foi o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. É melhor evitar dele jogar a partida de hoje do que ele ter um problema maior. Ele jogar a partida de hoje, aí vai que ele se machuca, uma lesão mais séria. Então é melhor ele evitar isso, né, do Ryan e já colocar ele para disposição no próximo domingo contra o São Paulo em São Januário no nosso Caldeirão. Vamos torcer hoje pro Verratti, cara, acabar essa seca do Verratti. É um jogador que foi importante no ano passado, no início do ano estava sendo importante pro Vasco também, com aqueles gols de cabeça e tudo mais. Vamos torcer para ele entrar num excelente momento, junto com a equipe do Vasco da Gama. Eu tenho certeza que hoje ele vai fazer o gol. Eu quero saber, na sua opinião, torcedor vascaíno, qual é o seu placar para a partida de hoje? Deixa aqui nos comentários. Na minha opinião, vai ser 2-0 Vasco. Gol do Verratti, vai acabar essa zica dele. E gol do Felipe Coutinho. Vamos torcer para isso acontecer, beleza? Então essa é a lista de relacionados do Vasco da Gama para a partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. E aí, como eu falei para vocês, o Ryan ele tá fora da partida de hoje contra o Bragantino. Em nota, o Vasco informou que o atleta tem um edema na coxa direita e já faz tratamento integral com o DESP do Vasco da Gama e já realiza atividades parciais com o grupo do Vasco. Então, obviamente, ele deve estar à disposição do Vasco no próximo jogo contra o São Paulo, no domingo, às 8h30 da noite, em São Januário, no nosso Caldeirão. Então é importante o Ryan estar 100% para aquela partida. Claro que vai fazer falta no jogo de hoje contra o Bragantino. Então vamos lá. Red Bull Bragantino contra Vasco da Gama, onde assistir, escalações e arbitragem, que também está definida, já falei para vocês.
Massa Bruta e Cruz Maltina se enfrentam neste domingo, dia 26, no Cícero de Souza Marques, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino. Atenção ao horário do jogo, 18h30, horário de Brasília, 6h30 da noite, no Cícero de Souza Marques. O Cruz Maltino vai em busca da 4ª vitória consecutiva na competição, o que colocaria de vez na briga pelo G6. Já o Massa Bruta, que perdeu nas últimas 2 rodadas, precisa vencer para continuar na primeira página da classificação. No primeiro turno, o time carioca foi derrotado em São Januário por 2-0. Cara, tristeza, né? O Vasco foi derrotado por Red Bull Bragantino lá no primeiro turno, dentro de São Januário, por 2-0, infelizmente. Aonde você, torcedor vascaíno, pode assistir a partida de hoje do Vasco? Atenção, Sport TV, TV fechada, e também o Premier, que é o pay-per-view, que você de qualquer maneira tem que assinar. Então, Premier e Sport TV vão transmitir a partida de hoje de Red Bull Bragantino contra o Vasco da Gama. Como chega o Vasco para a partida de hoje? O Vasco chega embalado após vencer o Vitória, Fortaleza e Fluminense. O Cruz Maltino se consolidou entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro e agora mira o G6, que é ali a Libertadores. O time está na 8ª posição com 39 pontos, 7 de distância do Botafogo, o 6º colocado. O técnico Fernando Diniz é o desfalque do Vasco. Inclusive, o Fernando Diniz está fora. Hoje ele não vai estar na beirada de campo. O treinador levou o 3º cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. A missão de comandar o time ficará com os auxiliares Ricardo Cobaltini e Evandro Fornari, tá? Informação importante pra gente poder saber. O Hugo Moura fica à disposição depois de desfalcar o Cruz Maltino na vitória sobre o Fluminense, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Como chega o Red Bull Bragantino? É importante saber sobre o nosso adversário. O Red Bull Bragantino chega para o confronto buscando se recuperar na competição. No primeiro turno, a equipe somou 27 pontos e brigava por uma vaga no G6. No entanto, o Massa Bruta caiu drasticamente de produção, conquistando apenas 9 pontos em 30 disputados do retorno, o que lhe rendeu a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra terá um reforço importante, a volta do atacante Lucas Barbosa. O jogador cumpriu suspensão na derrota para o Juventude na última segunda-feira no Alfredo Jaconi. O zagueiro Pedro Henrique está em recuperação de dores musculares e é dúvida para a partida de hoje, assim como o atacante Isidro Pita, que é um atacante bastante conhecido e é um atacante chato, querendo ou não. Então vamos lá. Local da partida: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, até porque o estádio do Red Bull Bragantino está passando por reformas, então por isso vai ser nesse lugar aí, Cícero de Souza Marques. Horário do jogo, 6h30 da noite. Vamos lá para a provável escalação? Lembrando, o árbitro da partida a gente já falou que é o Sávio Pereira Sampaio. E os auxiliares são quem? Bruno Rafael Pires e Daniel Henrique da Silva Andrade. O VAR vai ser o Diego Pombo Lopes, tá? Da Bahia. Informação importante pra gente poder saber. Vamos para a provável escalação do Red Bull Bragantino, que é essa que tá na tela para vocês. No gol, Cleiton, lateral direito, José Hurtado, dupla de zaga, Alex e Pedro Henrique, lateral esquerdo, Vanderlan, sim, aquele que era do Palmeiras, dupla de volante, Ramírez e Gabriel, mais à frente o meio-campo, Jonathan, ponta direita, Ignacio La Quintana, que inclusive já fez gol no Vasco da Gama, no último jogo que o Vasco fez, inclusive, lá no último estádio do Bragantino, acho que foi esse cara que fez o gol, La Quintana, que foi até 1-1 o jogo, acho, se eu não me engano, o Vasco fez até o gol com o Verratti. Na ponta esquerda, Juninho Capixaba e o centroavante Thiago Borbas, tá? Então esse é o time do Red Bull Bragantino para a partida de hoje contra o Vasco da Gama. O Bragantino que não vem tão bem no Campeonato Brasileiro, o Vasco está numa fase muito melhor do que eles. E óbvio, vai ter muito torcedor vascaíno presente no estádio, do Bragantino. Lembrando que a torcida do Vasco esgotou os ingressos em apenas 5 minutos. Claro, teve 1000 ingressos à disposição, se eu não me engano, mas em 5 minutos a torcida do Vasco já esgotou completamente os ingressos. É importante a gente saber sobre essa informação. Agora, já falamos sobre essa provável escalação do Red Bull Bragantino, vamos para a provável escalação, é claro, do nosso Vasco da Gama.
Bom, pessoal, esse é o provável time do Vasco para a partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. No gol, com a camisa número 1, Léo Jardim. Lateral direito, Paulo Henrique, com a camisa 96. A dupla de zaga, com a camisa 30, Robert Renan, com a camisa 46, Carlos Cuesta. Lateral esquerdo, com a camisa 6, Lucas Piton. Dupla de volante, com 88, Cauã Barros. Tietê com a camisa número 3 e que, inclusive, pode não jogar o Tietê como titular, tá? E aí, quem entra no lugar dele, João? Entraria o Hugo Moura, com a camisa número 25, até porque o Hugo Moura não jogou o último jogo contra o Fluminense. E a gente sabe que o Fernando Diniz tem um carinho enorme pelo Hugo Moura, gosta do jogador e tudo mais. Então, creio que talvez o Hugo Moura seja titular no jogo de hoje contra o Bragantino, beleza? É importante saber sobre isso. Na minha opinião, eu colocaria o Tietê, tá? Eu não gosto do Hugo Moura, é um jogador que pra mim falha muito individualmente e pra mim o Tietê é mais jogador que o Hugo Moura. Claro que o Hugo Moura tem aquela pegada mais do que o Tietê na marcação, mas eu prefiro mais o Tietê do que o Hugo Moura, tá? Meio campista, camisa número 10, Felipe Coutinho, que jogou muita bola na última partida contra o Fluminense. O ponta direita, colombiano, Andrés Gomes, que tá conseguindo a sua vaga como titular da equipe do Vasco. Ponta esquerda, Nuno Moreira, com a camisa 17. E o centroavante, ele, o artilheiro da equipe do Vasco. É isso mesmo que você ouviu. O Verratti ainda é artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, com a camisa 99, Pablo Verratti, tá? Deve ser o titular da partida de hoje contra o Vasco. Se tiver alguma mudança muito radical, deve ser o David no lugar do Verratti. Mas, a princípio, provável que o Diniz coloque ele, o Verratti, como titular na partida de hoje contra o Bragantino. E aí, torcedor vascaíno, gostou dessa provável escalação? Não gostou? Deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Se você não gostou, o que você mudaria nesse time do Vasco? Particularmente, eu gostei. Eu acho que talvez o Verratti ficaria no banco, que eu não acho que é um jogo que o Vasco vai ter mais a posse de bola do que o Red Bull Bragantino, e por conta disso, você precisa ter um centroavante mais móvel, e aí para isso você colocaria ele, talvez o David, ou propriamente o GB, que é mais rápido que o Verratti, enfim, mas não acho que também seja errado colocar o Verratti não, ele tem que acabar com essa seca, é um jogador que foi muito importante no ano passado pro Vasco, no início do ano, então é um jogador que tem que acabar com essa seca logo, e é uma peça fundamental nesse time do Vasco da Gama, beleza? O que você achou? Deixa sua opinião aqui nos comentários sobre essa provável escalação do Vasco da Gama, beleza? Bom, pessoal, quem vai estar ali na beira de campo do Vasco da Gama, já que o Fernando Diniz está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, né? Quem vai estar ali na beira de campo vai ser os auxiliares do Fernando Diniz, o Ricardo Cobaltini e Evandro Fornari. Vão comandar juntos o Vasco contra o Bragantino neste domingo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Importante saber sobre isso. E aí, outro ponto que a gente sempre mostra aqui no canal é o voto, os palpites ali do Globo Esporte, né? E dessa vez, cara, mais uma vez, eles palpitaram no Vasco da Gama vencendo a partida de hoje. Na última partida foi quase todo mundo votando no Vasco que ia vencer a partida e deu sorte, pelo menos. O Vasco venceu o Fluminense, né? Agora, dessa vez, eles votaram novamente. E aí tá aqui, Alex Escobar votou no Vasco, o André Loufredo votou no Vasco, o Felipe Diniz votou no Vasco, o Fred Bruno, que sempre vota no Vasco, votou no empate dessa vez, o Gato Mestre votou no Red Bull Bragantino, a Jéssica Sescon votou no Vasco da Gama, a Joana de Assis votou no Vasco e o Thiago Medeiros também votou no Vasco da Gama. Então 6-1, né, e um empatezinho ali. Então, cara, é importante saber sobre isso, que o Vasco tá como se fosse um favorito na partida de hoje contra o Bragantino. Claro que a gente tem que ter o pezinho no chão, mas logicamente o Vasco tá num melhor momento que o Bragantino nesse Campeonato Brasileiro, então é importante a gente apoiar. O Vasco vencendo, cara, vai acreditar mais ainda nessa classificação do Campeonato Brasileiro. Eu posso até mostrar aqui pra vocês, né, a classificação do campeonato, nesse exato momento. A gente pode dar uma olhada que o Vasco ali é o 8º lugar, né, deixa eu colocar nessa tela. Então tá aqui, a classificação do Campeonato Brasileiro tá desse jeito. O Vasco tá, né, em 8º lugar com 39 pontos. O Vasco vencendo, o Vasco vai para 42 pontos, então é importante, a gente vai subir muito mais na tabela. Chega ali, não sobe de posição, o Vasco mesmo vencendo não sobe, né, ali para 7º colocado, tudo mais, até porque o Fluminense venceu o Internacional no dia de hoje, infelizmente, né, no placar ali de 1-0. O Corinthians também encostou ali no Vasco da Gama com 39 pontos, até porque o Corinthians venceu fora de casa o Vitória. O Atlético Mineiro venceu o Ceará, então é
importante saber sobre isso também, que o Galo deu talvez uma encostada com 36 pontos. Mas, cara, é importante, o Vasco tem que pontuar nessa rodada. O Vasco pontuando vai para 42 pontos. Próximo jogo do Vasco é contra, né, o São Paulo no domingo, dia 2, em São Januário. Então é importante o Vasco pontuar hoje. Se for um empate hoje, não seria um resultado horroroso, né? Claro, a gente quer a vitória, mas se for um empate hoje, dependendo da maneira da partida, não tá ruim pro Vasco. E aí no domingo que vem a gente vence a partida contra o São Paulo no São Januário, que a gente sabe que jogar em São Januário é obrigação do Vasco da Gama vencer a partida, beleza? Então é isso. Nesse exato momento que tá a classificação, claro que falta muitos jogos acontecer ainda do campeonato, mas nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, é a classificação do Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, essa moral de vocês, se inscrevendo, deixando um like, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, é super importante. Tamo junto, vitória Vascão hoje, pra mim 2-0 Vasco, gol do Coutinho e do Pablo Verratti, hoje vai acabar essa seca do Verratti, se Deus quiser. Deixa seu placar aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, um abraço a todos e como sempre, saudações vascaínas e vitória Vascão!